Sejam muito bem-vindos ao podcast Fala Sudré, e aqui quem fala é ela mesma, Rafa Sudré, atleta profissional de futebol. Hoje, tema pesadíssimo, tá? No nosso episódio, mas muito necessário. Eu tenho certeza que ao final desse episódio você vai se sentir compreendido se em algum momento você se sentiu sozinho na sua jornada. E aqui a gente tá junto nessa jornada incrível que nós iniciamos, beleza? Nós estamos muito mal acostumados, né, a ver a festa do título, o gol na final, o contrato milionário, as transferências que bateram recordes, mas o que ninguém conta é que o caminho até esses momentos, o percurso até chegar lá, muitas vezes é incrivelmente solitário, galera, né? E hoje, com olhos nos olhos, a gente vai bater de frente ali, vamos encarar de frente um tabu, que é o preço emocional do sucesso. Esse é o tema do nosso episódio hoje, sucesso solitário, a solidão de chegar lá sozinho, né? Pessoal, muitos atletas escondem, né, o fato de se sentirem solitários por medo de parecerem ingratos ou fracos. Sabe aquele vazio que às vezes bate no meio de uma multidão, que tá te parabenizando, de uma comemoração, sabe? Muitos de vocês já se perguntaram em algum momento como pode alguém cercado de tantas pessoas, seja companheiros, imprensa, fãs, familiares, se sentir sozinho? Como isso é possível, né? E é exatamente sobre esse paradoxo que nós vamos conversar hoje, tá bom? Eu trouxe para vocês as 4 faces da solidão no caminho do sucesso e como lidar com a solidão inevitável, né? É como se nesse momento, né, agora, a partir de agora, a gente fosse identificar o problema aqui, juntos, e já solucionar ele de forma prática, tá bom? Você pode ficar à vontade, para como no último episódio, anotar tudo que você achar que faz sentido para você nesse momento. Então já pega aí, separa o seu bloquinho de notas, seu papel e sua caneta, sempre naquele esquema, no momento mais sozinho, escutando seu podcast, tranquilo, sem ninguém te atrapalhando, tá bom? E é sempre legal você parar para refletir e ver se faz sentido o que a gente está abordando aqui, tá bom? Não é só para anotar porque sim, tem que fazer sentido para você. Porque senão, gente, entra por um ouvido, sai pelo outro e segue a vida, beleza? Então vamos começar identificando os tipos de solidões, né? As solidões, a gente diz assim. Então vamos lá. Vamos começar a primeira, a solidão das escolhas, né? Que é abrir mão dos rolês, festas de família, aniversários de amigos, casamentos, show do artista favorito, entre outras coisas, né? É aquela sensação de estar deslocado por fora da vida de todo mundo que é especial para você. É uma solidão que acompanha bastante os atletas, né? A segunda é a solidão da pressão, que é a ideia de que ninguém realmente entende o que você está passando. É a pressão por resultados, que também se torna um fardo que, no final das contas, é sempre e somente o atleta que vai carregar. E é só ele que carrega mesmo, né? A próxima solidão é a solidão do destaque, né? O medo constante da inveja, a dificuldade de confiar nas pessoas ao seu redor, aquela pulga atrás da orelha que tá sempre ali te incomodando, que te faz questionar, né? Se aquela amizade ele quer mesmo ser seu amigo ou se ele só quer se aproveitar de você. Então, é aquela questão da dúvida, né? Pô, será que eu confio mesmo ou vou ficar aqui com o pé atrás sempre e vou deixar de construir novos laços, né? E por último, e não menos importante, a solidão da rotina, né? Que nada mais é a mesmice dos hotéis, dos centros de treinamento, da dieta restrita. É a rotina que é só sua, né? Enquanto o mundo normal segue em um ritmo totalmente diferente daquele que você tem que seguir. Então, assim, identificar as diferentes solidões é até fácil, né? O que pega mesmo é a parte de como lidar com elas, já que elas são inevitáveis. Não tem como a gente evitar se sentir assim, né? Não tem como, gente. Então, seguindo aqui na nossa linha de raciocínio, vamos adentrar aqui nas possíveis soluções para tal desafio, para essas solidões inevitáveis, né? Bom, primeiro, não é fraqueza, é consequência. Gente, vamos normalizar o sentimento, sermos mais compreensíveis conosco mesmo, né? É normal se sentir solitário, tá? Não precisa falar assim, eu sou fraco, só eu que me sinto assim. Não, você não é o alecrim dourado que se sente assim, e só você, tá? O mundo não gira ao redor de você. Então, muitas pessoas se sentem assim, às vezes não criam coragem para,
né, expor esse sentimento. Então, assim, se sentir assim, solitário, não é sinal de ingratidão ou fraqueza mental, mas sim uma consequência quase natural de uma vida de dedicação e entrega extrema. Tá aqui a resposta, né, daquilo que eu acabei de falar. Bom, segundo passinho aí, né, das nossas possíveis soluções. A importância de identificar e eleger uma rede de apoio sólida e confiável, né? Que são aquelas pessoas com quem você pode ser você mesmo, com quem você pode ser vulnerável, com quem você pode ser 100% verdadeiro. E aqui o leque ele se abre, né? Ele vira um leque muito grande. Essa pessoa, né? Essa rede de apoio, ele pode ser qualquer um. Pode ser desde um familiar, um amigo de infância, um colega de equipe, um parceiro mais íntimo, um namorado, uma namorada, né? E até mesmo um empresário, se assim você se sentir confortável para tal. Se você tem aquele empresário que já foi seu amigo, ou no qual você se dá super bem e sente que pode confiar nele, também pode ser uma rede de apoio para você, tá? Essa rede de apoio tem que ser alguém com que você não se sinta julgado, tá? Tem que ser você mesmo ali, nu e cru, beleza? E, né, a última aqui, uma das últimas soluçõezinhas que a gente vai trazer, que é tão temida, porém fundamental, é ajuda profissional. E aqui, né, a chata da Rafa, como muitos falam, vai bater nessa teclinha de novo sobre saúde mental e a importância de ter um acompanhamento profissional. Gente, anota isso, assim, fixa isso na tua cabeça de uma vez por todas, ok? O psicólogo esportivo, ele não é um luxo, mas sim uma ferramenta de trabalho essencial para você desempenhar bem. Vou bater de novo. Gente, não adianta estar bem fisicamente se a cabecinha aqui não está acompanhando o mesmo ritmo. As coisas não vão funcionar para você, tá? E você não é o único que não precisa de acompanhamento profissional. Todos nós precisamos, atleta ou não, todos nós precisamos de um acompanhamento de um psicólogo, tá? Porque a gente tem diversas vertentes na nossa vida que precisam ser acompanhadas por alguém que talvez compreenda mais da gente do que a gente mesmo e vai trazer clareza durante o nosso processo, né? Querendo você ou não, o psicólogo, ele é o profissional preparado para lidar com essas questões, né? Então, vamos voltar aqui de novo que você não é o alecrim dourado que não precisa de acompanhamento profissional de um psicólogo. E se você é atleta, mais ainda, né? E assim, pra gente fechar bem, né, e já fazer um gancho que com o episódio anterior que a gente falou do nosso porquê, né, ter o seu porquê como âncora é o que vai dar sentido à solidão e os sacrifícios, né, transformando eles em uma escolha consciente e com um fardo mais leve. Então, essa também é uma das soluções para a gente não se sentir tão solitário e para compreender também esses tipos de solidões, né, e trazer alguma coisa algumas estratégias práticas para isso. É ter o seu porquê bem claro, a sua âncorazinha lá. Isso vai facilitar e vai deixar o fardo mais leve, beleza? Assim, o sucesso, ele pode sim ser solitário, mas você não precisa enfrentar essa solidão sozinho, né? E reconhecer isso é o primeiro passo. Gente, tudo que eu tenho falado e abordado aqui são situações das quais eu já passei, ou até mesmo eu estou passando, talvez eu esteja vivendo isso agora, né? E às vezes, o que eu tô trazendo aqui para vocês, o que eu tô falando para vocês, é algo que eu também precisava ouvir, é algo que também às vezes dói escutar, né? Eu falo como se eu estivesse falando para mim mesma, sabe? E então, assim, a gente tá junto nessa jornada, né? É uma jornada intensa ser um atleta, principalmente, eu vou falar aqui do nosso esporte, para quem acompanha aqui, que é o meu esporte, é difícil ser atleta de futebol, né? É difícil estar longe da família. Se você não tá, beleza, mas ainda assim se torna uma profissão difícil que vai exigir mentalmente, fisicamente, emocionalmente, né? Então, assim, estamos juntos, tá bom? Nesse processo aqui, nessa jornada difícil e intensa, né? Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio e eu sou grata demais por ter vocês aqui. Obrigada a todo mundo que tem comentado, que tem deixado aqui uma curtida, que tem seguido o podcast. Às vezes nem falo o meu idioma, mas tá seguindo para me dar um apoio. Então, galera, vocês são especiais e eu fico muito agradecida por tudo que vocês têm feito.
tá bom? Se você acha que alguém tá precisando escutar esse episódio, não deixa de compartilhar com ele ou ela, né? É super importante, tanto para mim quanto para quem vai escutar, né? Talvez seja ali um momento de clareza para essa pessoa que precisava escutar essas pequenas informações que eu trouxe aqui. Aproveite e já segue aqui o podcast e também o meu perfil no Instagram ou nas redes sociais aí, Rafa Sudré _. A maioria são todos eles, mas se você colocar lá Rafa Sudré, você me encontra também, tá bom? E deixa um comentário, um feedbackzinho aqui nesse episódio, né? Porque isso me ajuda demais, isso aqui me dá um gás, vocês não têm noção, gente. E se quiser deixar um feedback sobre algo que você tá passando, ou deixar aqui uma experiência que você já teve, que você superou, entrando dentro do nosso tema aqui sobre se sentir solitário e estratégias que te ajudaram nesse momento, a gente vai adorar ler, tá bom? Então é isso aí, um beijo grande, um abraço forte e até o próximo episódio. A gente se vê. Valeu!